Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar agora sobre a neuroanatomia dos ventrículos cerebrais. Essas importantes cavidades que estão dentro do cérebro e têm como conteúdo o líquido céfalo-raquidiano, LCR, ou mais comumente conhecido como líquor. Vamos lembrar que a estrutura dos ventrículos cerebrais é definida lá na embriologia, quando a parte anterior do tubo neural começa a passar por um processo de diverticulização ou de vesiculização, e as cavidades em torno das quais o cérebro vai se compor constituem no indivíduo definitivo as cavidades ventriculares. Então nós teremos dois ventrículos laterais, um de cada lado, que se comunicam com o terceiro ventrículo por meio do forame interventricular, também um de cada lado, também chamado forame de Monro, e o terceiro ventrículo se comunica com o quarto ventrículo por meio do aqueduto cerebral. Do quarto ventrículo, o líquor deixa o sistema ventricular e vai para as cisternas do espaço subaracnoide por meio de uma abertura mediana, o forame de Majandi, ou duas aberturas laterais, os forames de Luschka. Portanto, quatro ventrículos. Dois ventrículos laterais, um de cada lado, o terceiro ventrículo, que é mediano, e o quarto ventrículo, também único e mediano. Por convenção, costuma-se chamar o ventrículo lateral esquerdo de primeiro ventrículo, o direito de segundo, o terceiro e o quarto já são únicos. Então veja aqui a anatomia destacada dos ventrículos, do sistema ventricular, com essa importante estrutura no interior de todos eles, que é o plexo coroide. Há plexo coroide no interior de todos os ventrículos. Qual é a função do plexo coroide? É fabricar, produzir o líquor, o líquido céfalo-raquidiano, que é produzido a partir de filtração do sangue, da corrente sanguínea, e serve como um grande amortecedor do sistema nervoso central, dentro da cavidade craniana ou da medula dentro da coluna vertebral, além de servir de intermediário para trocas de nutrientes dentro do sistema nervoso central. Então, há plexo coroide em todos os ventrículos. Aqui nós podemos observar as partes dos ventrículos. O ventrículo lateral é uma estrutura tridimensional bastante elegante, composta por um corno frontal ou anterior, um átrio, um pequeno corno occipital ou posterior e um corno temporal ou lateral. O terceiro ventrículo é uma fenda, formato de uma fenda, aqueduto cerebral, quarto ventrículo. É preciso entender que cada um de nós, cada ser humano adulto, produz, em média, meio litro, 500 ml, de líquor todos os dias. Porém, a cada momento, nós temos dentro do nosso sistema nervoso por volta de 150 mililitros de líquor. Isso revela a intensa produção e absorção do líquor o tempo todo no nosso organismo. Então, todo dia produzimos 500 ml, mas também absorvemos 500 ml. E a cada momento temos 150 mililitros dentro dos nossos ventrículos e do espaço subaracnoide. Nesse esquema, nós podemos ver os ventrículos laterais, o forame de Monro ou forame interventricular, terceiro ventrículo, aqueduto cerebral e quarto ventrículo. Podemos observar também que há relação no teto dos ventrículos laterais com o corpo caloso, que o terceiro ventrículo se relaciona com o hipotálamo.
que o aqueduto cerebral corre dentro do mesencéfalo e que o quarto ventrículo tem como limite anterior, como assoalho, a ponte e mais inferiormente um pouco o bulbo, e na sua porção posterior o cerebelo. Esse mesmo esquema nós vemos aqui numa peça natural. Cavidade do terceiro ventrículo, aqui dá para ver a aderência intertalâmica que une os dois tálamos, o aqueduto cerebral ou aqueduto de Sylvius, passando dentro do mesencéfalo. Nessa figura dá para observar todas essas estruturas também, inclusive o quarto ventrículo, aqui tendo à sua frente a ponte e o bulbo, e posteriormente o cerebelo. Nessa visão oblíqua ou posterolateral, é possível observar a abertura do quarto ventrículo e o seu assoalho com uma grande quantidade de estruturas importantes de acidentes topográficos, como, por exemplo, o núcleo do abducente compondo o colículo facial, pois é circundado pelas fibras do nervo facial, o trígono do vago, o trígono do hipoglosso, tudo isso concentrado em uma região relativamente pequena, que é o assoalho do quarto ventrículo, e que pode ser mais bem apreciado nessa visão posterior. Aqui nós vemos uma visão endoscópica. Quando nós vamos, por exemplo, tratar a hidrocefalia por meio de endoscopia. A hidrocefalia é o acúmulo de líquido no sistema ventricular, causando hipertensão intracraniana. Então, quando nós observamos por dentro com um endoscópio numa cirurgia, puncionamos o ventrículo lateral direito, por exemplo, aqui nós vemos o plexo coroide, estamos dentro do ventrículo lateral, aqui, forame de Monro, levando até o terceiro ventrículo aqui no fundo. Essa peça muito bonita do livro do professor Houghton é uma representação, então, dos ventrículos laterais, principalmente dos seus cornos frontais. Nós observamos o septo pelúcido, que separa os dois ventrículos laterais, aqui numa posição mediana, os forames de Monro ou forames interventriculares de cada lado, que vão levar ao interior do terceiro ventrículo, e aqui o plexo coroide. Nessa foto de uma cirurgia endoscópica, nós estamos no interior do terceiro ventrículo e observamos por transparência aqui os corpos mamilares e aqui o infundíbulo, que vai levar até a hipófise. Há um instrumento, um balão, que vai promover uma perfuração aqui no assoalho do terceiro ventrículo para tratar hidrocefalia. Do ponto de vista de imagem, é possível avaliar o sistema ventricular por meio de diversos tipos de exames, por exemplo, o ultrassom. A uma primeira vista pode parecer uma imagem um pouco borrada, difícil de interpretar, mas veja aqui, isso é um corte coronal. Veja aqui os ventrículos laterais, sem dilatação, sem hidrocefalia. Aqui nesses outros cortes nós vemos os ventrículos aumentados de tamanho. Isso aqui tudo é ultrassom avaliando dilatação licórica, avaliando hidrocefalia. Então o ultrassom é uma modalidade eficaz para avaliar os ventrículos em crianças que possuem fontanela aberta, porque o ultrassom precisa de uma janela de ação para que as ondas sonoras possam passar, e nós aproveitamos a fontanela das crianças aberta para obter o ultrassom. Em crianças maiores e adultos, já é impossível obter ultrassom com esse nível aí de resolução. Na tomografia, e aqui nós observamos ventrículos laterais dilatados em um paciente com hidrocefalia, nós vemos os ventrículos em cor preta. Por quê? A tomografia, como nós já sabemos, mede a densidade das estruturas. E quanto menos denso, mais escura a imagem.
Ora, o líquor é bem pouco denso, é líquido, então ele aparece preto, parece enegrecido o ventrículo. Então aqui nós temos o osso em branco, a calota craniana, o cérebro em variados tons de cinza, com densidades variadas aí da região cinzenta, da substância branca, dos núcleos da base, e em preto o sistema ventricular. Então veja aqui ventrículos laterais dilatados. A ressonância também é um ótimo exame para avaliar o sistema ventricular. Perceba, ventrículo lateral, forame de Monro levando ao terceiro ventrículo, aqueduto cerebral levando ao quarto ventrículo, cisternas da base. A ressonância dá realmente muito detalhe sobre a estrutura ventricular e as estruturas que circundam os ventrículos. Veja aqui ressonâncias em T1 e em T2. Em T1, o líquido é preto. Em T2, o líquido é branco. Essas imagens nos permitem também analisar algumas estruturas que se avizinham aos ventrículos. Por exemplo, em um corte axial, ao lado do terceiro ventrículo, estão os tálamos. Então, tálamo de um lado, tálamo do outro, limitando o terceiro ventrículo. Isso é importante para que você tenha uma referência anatômica e se saiba interpretar bem os exames e as estruturas. Bem, pessoal, esses eram os aspectos principais sobre a estrutura anatômica dos ventrículos cerebrais. Espero que tenham aproveitado. Deixem suas dúvidas no vídeo aqui no canal. Sigam também a nossa conta no Instagram, em que nós fazemos divulgação de neurociência, de atividade científica. Vamos usar as redes sociais para o que nos une, que é a neurociência. Um abraço e até a próxima oportunidade.